o Anápolis é o primeiro colocado dessa primeira fase e pode terminar amanhã na liderança dessa primeira fase. Eu acho até que precisavam premiar de alguma forma, muito mais do que apenas uma decisão em casa, né? Em casa no mata-mata. Precisava criar algum tipo de premiação. Se isso é uma premiação, Paulo, o primeiro e o quarto tem a mesma. Exatamente, estar em primeiro lugar e em quarto é a mesma coisa. Vai decidir então, o mata-mata em casa. Eu acho que seria justo eles repensarem isso, né? Uma premiação para quem ficar na ponta em primeiro lugar. Mas, porém, contudo, todavia, estávamos com uma expectativa muito grande no Anápolis contra o Atlético, né? E o Anápolis decepcionou. Meus queridos, o Anápolis é um cavalo paraguaio? Hein, Ney? Não é um cavalo paraguaio, porque sinceramente, eu não esperava o Anápolis ficar na primeira colocação, né? Ele está se aproveitando exatamente desse nível técnico baixíssimo, né, das três principais equipes da capital. Então, o Anápolis se aproveitou bem, conseguiu, como disse o Tinho, o próprio Jean, uma regularidade, né? O Anápolis ficou 5 partidas consecutivas sem perder, sem empatar. Venceu as 5 partidas. Então, veja bem, quando você consegue, né, esses resultados, mostra sim uma regularidade. Eu vi alguns jogos do Anápolis, tecnicamente não tem nada de extraordinário, mas é um time muito equilibrado, né, principalmente jogando o Jonas Duarte. Saiu até perdendo em alguns jogos, né, e depois conseguiu virar. Contra o Ilmas foi também dessa forma, né? O Ilmas fez 1-0, depois venceu por 2-1 de virada. Então, essa regularidade. Então, não é um cavalo paraguaio, porque se não chegar, Paulo, se não conseguir chegar nem nas semifinais, que eu acredito que isso não vai acontecer, mas não é. Para mim, não vai ser nenhuma, como você colocou, né? Não é um cavalo paraguaio. Seria um cavalo paraguaio, por exemplo, que nem o Goiás foi ano passado, né? Ano passado, o Goiás terminou em primeiro, tinha o artilheiro da competição e não passou das oitavas de final, né? Ali sim, ali foi um grande cavalo paraguaio. Meu querido maestro Tinha, a opinião é sua. O Anápolis foi primeiro colocado, até hoje ele é o primeiro colocado desta primeira fase, porém decepcionou demais contra o Atlético. Que raça é o cavalo do Anápolis? É um cavalo de raça mesmo, que vai chegar, vai dar trabalho nessa reta final, ou é aquele cavalo lá de Assunção? Não considero o Anápolis um cavalo de Assunção, não, Paulo. Para mim, o Anápolis, para mim, ele fez a parte dele, Paulo. E quem deixou a desejar foram os 3 grandes. O Anápolis, para mim, seria a quarta força, a maior força do interior. Ele está sendo. Ele conseguiu ser a maior força do interior. A surpresa, ele está em primeiro, porque para mim quem decepcionou foi Vila, Goiás e Atlético. Se a gente pegar o ano passado, a primeira fase, o Goiás, se não estiver enganado, terminou em primeiro com 27 pontos. Hoje o Goiás tem 17. Ele pode terminar com 20, é 7 pontos a menos do que o ano passado, então a diferença é muito grande. Então o Anápolis, para mim, ele fez a parte dele e continua com a mesma visão. O Anápolis tem sim força, eu concordo plenamente com o Ney, para chegar até a semifinal. Agora, se ele chegar na semifinal e trombar com um dos 3 grandes na semifinal, para mim ele não vai entrar como favorito. Ele vai entrar, sem dúvida, como uma surpresa da semifinal. Mas na semifinal, o Anápolis, para mim, vai conseguir chegar. E eu ainda continuo com a minha opinião que o Anápolis é a quarta força. Ou seja, é o time que eu considero, se você for falar para mim em relação a quem vai terminar na frente, primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu colocaria o Anápolis ainda em quarto lugar, mesmo com essa regularidade. Mas cavalo paraguai não. Para mim, ele fez a parte dele. Quem decepcionou foram os grandes da capital. Perfeito, eu levanto a bola agora para o craque Jean Lopes. O nosso Santa Claus vai emendar aqui a sua opinião. O Anápolis, líder do campeonato e pode terminar na liderança nos jogos de amanhã, decepcionou aqui. Quando foi assim, quando se esperava muito do Anápolis, ele jogou mal pra caramba, perdeu o jogo. E a pergunta é:
O Anápolis é um cavalo de raça ou é um cavalo de Cidade do Leste? Não, ele não é nenhuma coisa nem outra, viu, Paulo? Ele é um cavalo, um bom cavalo que tem feito o seu papel de acordo com as possibilidades que tem. Veja bem, o Anápolis, para mim, vai terminar na primeira colocação, porque joga em casa contra o Goianésia, é mais time, deve fazer prevalecer o fator campo, ganhar e ser o primeiro colocado. Mas eu quero lembrar que o Anápolis não venceu o Vila, empatou. Não venceu o Goiás, perdeu. E não venceu o Atlético, perdeu. Quando ele encarou os 3 times da capital, ele não mostrou a força que muita gente pensa que ele tem. Eu não acredito nessa força. Eu acho que o Anápolis está fazendo uma campanha muito digna, muito valorosa. Ser o primeiro colocado no Campeonato Goiano à frente dos 3 grandes não é para qualquer um. Mas a gente também não pode exigir do Anápolis aquilo que ele não pode dar. Concordo com o Tim, com o Ney. Ele deve chegar à semifinal, sim, porque vai pegar um adversário na próxima fase inferior a ele, tecnicamente. Ele com a vantagem de jogar em casa, a segunda partida, então deve passar. Mas aí quando ele encarar um Atlético, um Goiás ou um Vila, ele provavelmente não vai ter tanta força assim. Tanto é que nas 3 oportunidades que teve, não venceu nenhum deles. E eles em momentos ruins, com exceção do Atlético que já estava evoluindo, o Anápolis pegou o Goiás no pior momento e pegou o Vila Nova numa descendente, já que o Vila começou bem o campeonato e depois foi caindo. Então não vamos exigir do Anápolis, ô Paulo, aquilo que ele não pode dar, mas vamos reconhecer o grande campeonato que ele tem feito. Paulo, só para você... Paulo, quem foram os primeiros 4 do ano passado? do ano passado? Os 4. Para mim era para repetir esse ano, não nessa ordem independente, mas repetiria esse ano. Mas recorda aí. O ano passado, Goiás terminou em primeiro com 27 pontos, Uhum. o Vila em segundo com 26, o Atlético em terceiro com 25 e o Anápolis em quarto com 17. Ah, trocou a... Só que aí o Goiás perde pro Goiânia nas quartas de final, aquela grande surpresa, o primeiro pegou o oitavo e foi eliminado. O Anápolis pega a Aparecidense e também decepciona nas quartas. Foi eliminado pela Aparecidense, tanto que a semifinal foi Vila e Aparecidense, e do outro lado Atlético e Goiânia, né? Então você vê, a primeira fase do ano passado, para mim era normalidade, né? Goiás, Vila, Atlético à frente do Anápolis. Esse ano que é a diferença, o Anápolis está surpreendendo porque os grandes decepcionaram. Então, pra você ver, o Goiás só pode terminar esse ano com 20 pontos. O ano passado ele terminou com 27. O Vila pode terminar com 22, tem 19. O ano passado terminou com 26. E o Atlético também com 22. O ano passado terminou com 25 a primeira fase. Então, você vê que esse ano, a primeira fase dos grandes deixaram a desejar. Meu querido Tim, passa essa bola pro Ney Ladeira, mas passa com aquela categoria que Vossa Excelência tinha com aquela camisa vermelha do Inter ou do Vila Nova. Olha para um lado, olha, cara para um lado, bola para o outro, rasteirinha, manda essa bola pro veterano. Qual bola que você fala para ele falar a respeito disso? O veterano Exato. O veterano, assim, você pode jogar uma bola quadrada que ele deixa ela redondinha. Olha a sua, Ney. Obrigado, Tim. Agora o Tim é totalmente vermelho, né? Ele tinha que ter jogado naquela fase da Napolina, daquele time da Napolina, né? É. Já pensou? O time naquele meio campo da Napolina, Paulo? Nossa Senhora. Ô, Paulo, é só dizer o seguinte, que o Anápolis está sendo um ótimo coadjuvante nesse campeonato goiano.